Enquanto controladoras de infecção, sabemos o quanto é importante conversar um pouquinho sobre esse tema nesse mês, que trata da prematuridade. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, maior vai ser o impacto dentro da assistência, né? Só que eu vou dizer para vocês que eu não sou controladora de infecção, eu sou prevencionista, eu adoro essa palavra. Isso aí veio agora, né? Novo conceito. Novo conceito. Eu adorei, porque eu gosto de prevenção, não quero tratar nada, eu quero prevenir. Então a ideia é essa também desse novo conceito de prevenção, prevencionista e não controladora. A gente não controla nada, né? Não. A gente previne. A gente previne para que não aconteça, e isso é o melhor de tudo. Exatamente. É isso que eu tinha medo, eu não consigo botar ele paradinho aqui, peraí. Vou tentar, se estiver acabando a bateria, daí eu... Fazendo uma engenhoca aqui para poder... Agora ficou melhor. Tive que tirar... Eu tirei... se começar a acabar ali, eu boto o carregador correndo. Então, acho que a gente começa, né? Eu acho. Tem bastante na live, eu acho. Pelo menos parece. Então, só dando as boas-vindas a todos, né? É um imenso prazer estar aqui na nossa primeira live. Essa daqui é a primeira de muitas que a gente vai fazer enquanto empresa. E nesse mês, né, um Novembro Roxo, ele é conhecido mundialmente por trabalhar a questão da prematuridade, né? E aí, por conta disso, a gente teve a iniciativa de estar trabalhando a questão da prevenção de infecção de corrente sanguínea, principalmente relacionada a catéter, que a gente sabe que é um dos problemas que são enfrentados, né, na UTI neonatal. E eu tenho a honra, então, de apresentar, né, esse grande ser humano, que é a Simone Suplicy Vieira Fontes. Ela é médica, neonatologista, prevencionista de infecção, né, tem especialização em controle de infecção e em gestão em saúde. E também ela é sócia da empresa FIG, consultoria médica. E vem conversar hoje um pouquinho com a gente sobre a questão das medidas, né, que a gente pode estar introduzindo dentro da nossa prática assistencial para que a gente melhore essa qualidade, né, e que reduza evento adverso dentro da UTI neonatal. Então, seja muito bem-vinda, Simone. Que a nossa conversa, o nosso compartilhar, ele impacte a vida, né, dos nossos recém-nascidos, dos familiares e principalmente dos profissionais que estão aqui conosco hoje nessa noite, né? Que a gente consiga trocar ideias com eles e trazer luz aos questionamentos que a gente tem dentro da neonatologia para, de fato, contribuir com a melhoria da qualidade de vida desses bebês, né? Porque a gente sabe que uma infecção, ela acaba interferindo muito nessa qualidade de vida desse recém-nascido quando ele já está numa fase adulta, né? Então, queria só que você, então, comentasse um pouquinho como foi a tua trajetória, a tua experiência enquanto médica, né, dentro da neonatologia, como é o contexto desse ambiente para as pessoas que estão interagindo com a gente, porque não sei se já tem noção de como é uma UTI, coloquem aí para a gente, né, para eu e a Simone saber como, se vocês têm alguma ideia, se já trabalham com a neonatologia, se já conhecem o ambiente da UTI neo, né, mas queria que a Simone colocasse um pouquinho sobre esse ambiente, de como é esse ambiente, principalmente para os profissionais, né, que estão aqui. Então tá, boa noite a todos. Eu sou a Karine, que é minha companheira da data, da luta, da prevenção, não controle. Infelizmente, a gente não consegue controlar mesmo, a gente precisa prevenir, porque eu sempre estava falando outro dia, eu não quero tratar surto, eu não quero cuidar de surto, eu quero prevenir. Então, é a mesma coisa da infecção da corrente sanguínea. O que a gente pensa em uma UTI neonatal, para quem não tem noção,
Bom, primeiro que o neonato não é um adulto pequeno nem uma criança pequena. Ele é totalmente fora desse universo. Não é à toa que a gente tem UTI neonatal e tem UTI pediátrica, né? O intensivista neonatal não é intensivista pediátrico e vice-versa. Então, no ambiente da neonatologia, o que tem acontecido é que cada vez mais tem nascido crianças muito pequenas, muito prematuras, né? Então, assim, e essas crianças, graças a Deus, estão sobrevivendo muito mais do que sobreviviam antes. E com essa parte de, graças a Deus, estar conseguindo sobrevivência desses bebês, acontece que aparecem também junto as complicações, né? Que vão ser feitas ou prevenidas ou nunca acontecerão, né? Por a gente, por nós, pelos profissionais de saúde que atendem essas crianças. Então, vamos pensar que são crianças de 450 gramas, 500, 700, o menorzinho que eu já vi foi 390. Então, vocês pensam, 390 é o bife, né? Eu sempre brinco, que a gente chamava ela de bifinha, inclusive. São crianças que estão sobrevivendo, sim, graças a Deus, a gente precisa minimizar o que ela vai ter de sequela, né? Que é isso que a gente quer. Então, a gente sabe que uma infecção numa criança desse tamanho, ela vai causar muitos danos, né? Inclusive, toda a parte que, quando eu pego uma infecção, eu tenho que usar o antibiótico acaba com a flora da criança, a microbiota, que tanto se fala hoje, causa disbiose, que também se fala, que a disbiose vai dar mais alergia no futuro, vai causar obesidade, uma série de complicações que se sabe hoje, cada vez mais sendo descoberta, quão importante é a microbiota habitual, né? E a criança, na verdade, nasce sem nada. Ela vai se colonizar com a microbiota da mãe e com a microbiota da UTI, né? E aí começa. Karine, se tu não me deixar, eu vou, sabe que eu vou, né? Então, assim, eu não sei se responde um pouco também. Assim, a ideia qual que é? É pensar sempre que o neonato não é um adulto pequeno, a criança não é um adulto pequeno, e que o neonato, sim, é diferente das crianças maiores, não tenho dúvida nenhuma. Então, nesse sentido, é que a gente tem que se preocupar muito com aquele fiozinho, eu digo que é um fiozinho de cabelo que vai ser passado como um pique, que eu não sei nem como é que a Karine enxerga até hoje, que eles pegam, eu brinco, às vezes é só aquilo ali para mim é meio, como a gente vai dizer, parece um milagre, assim, de repente do nada aparece um catéter dentro de uma microveia mínima, e por isso mesmo ele é tão importante de pensar em toda a prática para ser colocado esse catéter mantido, que eu acho que é isso que a gente vai conversar durante essa live, né, Karine? Exato. Então, vindo, né, nesse contexto, então, o ambiente da UTI neonatal, ele é extremamente tecnológico, né, Simone? A gente acaba trabalhando muito com novas tecnologias quase que diariamente. Sempre surge algum dispositivo novo, algum monitor mais equipado, né? Justamente por conta dessa sobrevida, né, desse bebê está sendo cada dia maior, né? E dentro, né, desse contexto tecnológico tem a questão dos dispositivos venosos, né? Os dispositivos invasivos, que a Simone já citou um, que é o PIC, né? Então é um catéter central de inserção periférica e junto com esse catéter central também a gente na neonatologia usa muito o catéter umbilical, né? Seja ele venoso ou arterial. E então queria que tu trouxesse um pouquinho da tua vivência em relação à importância desses catéteres, né? Tanto o PIC quanto o catéter central, o catéter umbilical, né? O quanto ele é benéfico para o recém-nascido e qual a importância de ter profissionais que tenham conhecimento, que saibam não só inserir, né? Que a gente fala muito nessa questão do como é que tu consegue inserir esse catéter? Mas no meu ver, né, na experiência que eu tenho, o mais importante dentro desse saber é principalmente a manutenção desses catéteres, porque o objetivo deles é conseguir que eles se mantenham até o término, né, da terapia ou até esse bebê não precisar mais daquele tipo de acesso. Então, o nosso foco hoje, né, nossa conversa, eu e a Simone, a gente está conversando e trazendo um pouquinho do que a gente tem de conhecimento justamente para isso, que não basta só saber inserir esse catéter, eu preciso também ter o conhecimento, a habilidade de manter esse catéter pérvio e livre, né, de danos, livre de infecção, de obstrução,
durante toda a trajetória que esse bebê precisa ter, né? Então, para você, Simone, né? O que é benéfico enquanto cateterismo umbilical e enquanto o PIC dentro da neonatologia? Eu, quando entrei na neonatologia, já existia o PIC, né? Então, eu tenho uma realidade enquanto dispositivo intravenoso central no neonato. Você já vem de uma tempo, né, de uma época onde esse catéter, ele, ainda aqui no Brasil, era um pouco disseminado, né? Então, um pouquinho da tua realidade de quando não tinha tanto disponível esse catéter e para agora, né? Qual que é como é esse olhar agora? Então, o que foi mudando, apesar de eu não ser tão velha assim, mas de qualquer maneira, faz um Foi isso que eu falei. bocado de tempo já. Eu realmente sou da era pré-pique, né? E o que a gente vê, tirando a brincadeira, né? É bom, sim, faz parte, ser mais velha é bom também, por vários motivos. Que a gente agora vê nascer cada vez mais bebês prematuros extremos, que na época que a gente não tinha pique, graças a Deus, o que aconteceu? As crianças não parece, a impressão que a gente tem é que não tinham tantos prematuros. E como o pré-natal melhorou, isso também é verdade, acabou que as crianças melhorou no sentido assim, as crianças vingam mais tempo, né? Antes as crianças morriam muito antes de nascer e aí ninguém nem atendia, né? Ou caso chegasse um de 24 semanas, inviável, inviável. Inviável, isso, ouvimos, assim, no início era, né? Muito essa questão de, não é viável. Bebês que a gente não reanimava, até eu vou dizer que eu não peguei essa de não reanimar, tá? Mas a gente reanimava, só que ele não sobrevivia por muito tempo. Porque a gente foi melhorando nossos cuidados, a tecnologia foi melhorando, as boas práticas foram sendo adquiridas e as coisas foram melhorando bastante para eles, graças a Deus, tanto que hoje eles vivem, né? Então, a parte dos catéteres, para que serve então o catéter central? Imagina um bebezinho de 25 semanas, 24 semanas, que nasce, que é aquela veinha que a gente está falando, um fiozinho, né? Eu preciso alimentar ele por um tempo, que eu não vou conseguir dar leite para essa criança de começo, e um leite pleno, né? Então, assim, eu tenho que alimentá-la de outra forma. E por isso existe, graças a Deus, a nutrição parenteral, que vai dar um aporte nutricional, proteico, que se ele nem precisa, ele vai ter que adquirir aquilo que ele adquiriria dentro da barriga da mãe, vai ter que receber fora. Então, por isso, os catéteres são tão importantes. E assim, bem pequenininho, a gente pode passar um catéter umbilical, que na verdade, se a gente olhar o umbigo, né, tem duas artérias e uma veia. É o local mais fácil para se colocar um catéter, não se tem dúvida nenhuma, né? Na veia, então, é o local mais fácil que tem. A artéria ainda a gente vai ter que dilatar, enfim. Mas, na hora de passar um catéter umbilical, na hora de passar um pique, começa o perigo, né? Então, assim, ali começou a toda que aquilo vai ter desfecho dependendo do que se faça em relação aos cuidados com tudo isso. Então, um coto umbilical a gente faz, né? A pessoa que passa tem que fazer uma antisepsia adequada, sabe? Porque na hora que nasceu, até vamos combinar que ele não vai ter um monte de bactéria, vai colonizado, ele está saindo da barriga da mãe, a não ser que a mãe seja colonizada, ele pode nascer, né? Pode ter a mesma colonização, mesmos micro-organismos. Mas normalmente o que a gente faz? A gente faz a antisepsia do coto, né? E passa o catéter ali, com todo o cuidado paramentado. Então, assim, as boas práticas quais são? Passar um catéter com paramentação completa, usando a antisepsia adequada, né? Então, a gente usa o álcool, a penicilina alcoólica, 0,5 no mínimo, ou maior que 0,5. Já se fala hoje em usar maior que 0,5, a gente não tem maior que 0,5, então a gente tem usado mesmo a 0,5. Quando o prematuro é extremo, eu vou queimar a pele, tem outro cuidado que tem grande, que não tem relação com catéter, mas na hora que eu vou fazer uma antisepsia da pele de um prematuro de 24 semanas, você imagina que se escorrer aquela clorina alcoólica para baixo, aonde for tocando no abdômen dele até as costas, pode fazer uma imensa. E ali o que aconteceu? Eu abri uma porta de entrada e eu posso ter acabado com a chance que ele tinha de permanecer vivo. Porque eu abro um monte de bactéria que pode estar por ali, que vai colonizá-lo e que pode fazer uma infecção grave e acabar realmente o bebê não suportando. Ainda óbvio, ele tem toda a parte, sim, da prematuridade, de todos os órgãos, ele tem que crescer. O que ele não cresceu na barriga da mãe tem que crescer fora. Então, o mais importante de tudo é que para eu administrar fluido, para eu administrar nutrição parenteral, que é o ideal e tem que ser assim, os bebês quanto menores forem, eu preciso ter esse acesso central. Que quando eu preciso mais do que 6 dias de um acesso central, eu posso até começar com catéter umbilical assim que ele nasce, que é o ideal,
porque a gente sabe que na hora tem mais edema, é difícil passarem, mesmo que elas façam milagres, elas não são tão milagrosas assim, né? Então ainda tem um tempo que não dá. Então a gente pode passar, o umbigo tá lá, mais fácil impossível, tanto que na reanimação neonatal se usa veia umbilical. Sim. Então a gente vai uma das indicações, né, Simone? Oi? Uma das indicações do catéter umbilical venoso é para reanimação neonatal, né? Mas aí é um catéter que a gente faz, ele não fica central, né? A gente reanima com ele periférico. E depois, quando eu estiver na UTI, tem que passar outro catéter, né? Tem que lembrar algumas coisas, vou aproveitar. Não é uma boa prática, não é recomendado que se passe um catéter umbilical após 24 horas de vida. Por quê? Porque depois de 24 horas, colonização desse coto. Então, assim, daqui a pouco, depende de como vai passar, eu tenho risco de infecção. Ah, não tem outro jeito, sou obrigada a passar? Aquele bebê que você passou, você vai fazer, como todos os outros, né? O melhor modo de fazer, as melhores práticas que puder usar, como sempre tem que ser, e vai ficar marcadinho lá, inclusive para os prevencionistas, que ali foi passado uma exceção, foi passado acima de 24 horas. É importante para a gente saber que aquela criança pode ter se fizer uma infecção, bactéria hospitalar e não materna, né? Então tem que prestar atenção nessas coisas. O PIC, daí no caso, para começar, o que precisa ter? Dentro do neonatal, eu sempre digo que médicos e enfermeiros são um não existe sem o outro. Eu não posso fazer nada sem uma enfermeira, a enfermeira não consegue trabalhar sem mim. Então, nós precisamos, e é importantíssimo, que tenhamos um bom relacionamento. Então, isso vai resolver a maior parte dos problemas. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que a criança nasce, eu tenho que pensar com a minha equipe, fazer um planejamento de acesso. Então, eu sei que é um bebê super pequeno, por exemplo, que não vai tão rápido, vai demorar um pouco para comer, vai começar comendo aqueles 20 ml por quilo de leite, que o tamanho dele é uma miséria, vai levar pelo menos uns 7 dias, um pouco mais, e pode ter um monte de coisas no meio do caminho que possam dar uma intolerância por qualquer motivo alimentar, e ele não vai poder progredir esse leite, nem vai ser tão rápido, dependendo da idade estacional dele. Então, eu preciso passar esse catéter inicialmente e programar que seja passado um pique com a enfermeira que está junto comigo, enfim, com a equipe que está trabalhando com a criança. Por que eu tenho que programar? Porque a gente sabe que os catéteres não podem ficar, por exemplo, catéter venoso não deve ficar 7 dias, né? E o arterial não deve passar de 5 dias. Por quê? Porque aumenta o risco de infecção, porque aumenta a chance também de trombo, no caso do arterial, a infecção até mais pelo catéter venoso, mas tem que lembrar que a gente tem os trombos, né? Tem um monte de complicações. Se o catéter estiver mal localizado, é outro problema. Eu posso ter derrame pericárdico, eu posso ter tamponamento cardíaco, eu posso ter N coisas gravíssimas que também não vai adiantar nada, porque esse bebê não vai suportar. E claro que vai acabando de dar errado, que a gente, né, vai acontecer tudo que a gente não quer. Então, eu tenho que programar assim que ele nasce, já fazer essa programação toda com a equipe, né? Então, nós vamos usar esse catéter por 7 dias, se é um venoso, só preciso esperar 7 dias para passar, que eu posso esperar, e assim que as enfermeiras conseguem dizer, olha, está adequado, eu consegui achar um bom acesso, que isso a Karine dá aula para vocês, não sou eu consigo ver onde, mas enfim, eu consigo passar um pique, parece que está tudo certo, começa a tentar. Por que eu sempre digo isso? Porque se eu deixar para o 7º dia começar a passar um pique, se eu não conseguir no 7º, eu estou deixando tempo extra que não é bom, que aumenta muito o risco, né, dessa criança fazer uma infecção por uma permanência do catéter. A doutora Butler O'Hara tem artigos de muito tempo, eu não sei, acho que é 1984, que ela já fala disso desde então, dos perigos e dos problemas de deixar. Antigamente a gente deixava 14 dias no venoso. Aí ela fez um estudo e ela viu que 7 dias era o máximo que eu poderia suportar. Então, o ideal é fazer todo esse planejamento. Façam na unidade de vocês uma combinação que já tenha, nasceu o bebê, dependendo da idade gestacional, como ele vai comer, conversa entre os enfermeiros, planejamento de acesso venoso. Isso aí é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Verdade. Depois, imprescindível essa dica que a Simone está dando. Isso vai facilitar muito o processo, né, da terapia intravenosa como um todo, porque muitas vezes o que acontece, se a equipe, né, não planeja esse acesso, pode até chegar em múltiplas funções, né, Simone? Que às vezes a gente acaba vivenciando isso, né? Dentro da prática assistencial e não tendo o acesso desejado, o acesso ideal, né? Que no caso aqui a gente está falando do catéter de PIC.
Então, para quem trabalha com neonatologia, precisa, bebê nasceu, conversar sobre qual é o acesso ideal. Fazer esse planejamento vai fazer com que vocês tenham clareza de como conduzir essa terapia. Isso. E a história da não é que a gente não entende, nós médicos, né? Tô falando. A gente fica muito em cima disso porque já se sabe, né? Parece chatice, a implicância. Mas acima de 5 picadas no mesmo dia, qualquer picada para sangue, para tirar sangue, para tentar acesso, às vezes pede para funcionar, para fazer exames 2 vezes por dia, com 2 picadas. Cada vez que eu faço acima de 5 picadas no mesmo dia, eu aumento o risco da criança ficar infectada. E nós já vimos isso, né, Karine? De fazer. Foi picado 10 vezes porque ninguém conseguia o pique. O que vocês acham que aconteceu? Infectou. Isso é uma coisa que acontece. Por quê? Porque primeiro que todo mundo fica acionado, todo mundo começa a ficar nervoso. Aí quem pega, às vezes, vamos esperar trocar o plantão. Isso é às vezes, porque todo mundo está tão estressado com aquilo que já não vai mais dar certo. Então, se você tentou hoje, e 2 vezes não deu, para tudo, amanhã você tenta de novo, porque tem que contar todas essas outras picadas que ele já vai levar. Por isso que o controle de picadas também é uma boa prática, tá? Outra coisa, na hora de passar, então, a coisa mais importante, quais são as fontes que pode dar uma infecção da corrente sanguínea associada a catéter, né? A gente tem... Antes da gente entrar nesse daí, então, só explica para as pessoas, né? Que a gente volta a dizer que não sabemos o perfil. Então, o que são IRAs, né? A gente colocou uma perguntinha, né, no nosso Instagram, perguntando o que são, se as pessoas conheciam essa palavra IRAs, né? E muitas não conheciam. Então, queria que você trouxesse esse conceito, né, de uma forma bem simples, o que são IRAs, né? E como a gente pode fazer para reduzir, então, isso na neonatologia. Ok. Então, as IRAs, todo mundo conhece CCIH, né? Infecção hospitalar, né? Se todo mundo falar, qualquer pessoa na rua sabe que infecção hospitalar é aquela que eu pego no hospital. Então, o que aconteceu? Trocada essa nomenclatura simplesmente para abranger tudo que seja relacionado à saúde. Então, IRAS nada mais é do que I de infecção, R relacionada, A de assistência à saúde. Então, são as infecções que são relacionadas às práticas de assistência, tá, gente? Então, assim, quando eu falo que está com uma infecção relacionada à ciência da saúde, isso quer dizer que estou contribuindo para aquilo se eu não tiver tido uma boa prática, tá? Então, posso voltar para o meu... Eu só trazer um fato aqui para eles, né? Para a gente linkar um pouquinho essa questão das IRAs, né? Então, dentro da neonatologia, as IRAs afetam mais de 30% dos neonatos. Isso é um índice alto, né, Simone? E estima-se que no Brasil, 60% da mortalidade infantil ocorra no período neonatal, né? Que é entre os 28 dias de vida do bebê. E sendo a infecção de corrente sanguínea, né, relacionada a catéter, uma das principais causas. Então, hoje, eu e a Simone, a gente está conversando com vocês, não é à toa. É para dizer que a infecção de corrente sanguínea, ela é, sim, uma causa muito... esqueci a palavra. ela não falhou, não entendi você, mas assim, ela é uma, se não a principal causa de morte e mortalidade dentro da UTI neonatal, né? E falar sobre as ações de prevenção, falar sobre a forma de inserção, planejamento desse acesso, faz com que a gente melhore essa prática, né? Que esses números extremamente expressivos diminuam, reduzam cada vez mais. Essa é uma das bandeiras que a gente tem, né? Enquanto profissional da saúde, enquanto prevencionistas, né? Adorando isso. Sim. Dá para entender por que, né, a gente vê assim, como são bebês muito pequenos, ou mesmo grandes, pensar que a boa prática não tem relação com o tamanho do bebê. Claro que não, né? As boas práticas têm que ser feitas para todos os bebês. Então, vamos focar nas coisas mais importantes, então. Na hora que eu penso que eu tenho que passar um catéter, o que eu tenho que me preocupar? A primeira coisa que eu vou me preocupar, primeiro, é com o que a gente já falou. Programação do acesso. Eu vou ter bem certa para minha equipe, médicos e enfermeiros, como vamos fazer para esse bebê ter a condução dos acessos que pode precisar. Então, começa fazendo, passa o catéter umbilical, ele é pequenininho, sai dificuldade, parará. Ó, ele é mais estável, vai precisar de NPP, quanto tempo, por isso que eu falo que
Não é, cada bebê é um bebê, cada situação é uma situação. Tem bebês que demoram mais, tem bebês que demoram menos para comer. Então, tudo por isso, tá, gente? Não dá para pegar assim um negócio e fazer todo mundo igual. Não, tu vai ter que discutir bebê por bebê. A hora que eu começo a passar o meu catéter central, qual é o problema? Então, vamos voltar ao que eu estava falando antes. Quais são as fontes principais que eu tenho que podem ser da infecção da corrente sanguínea? Na hora que eu vou passar, então, na hora da inserção, né, eu tenho a pele colonizada. Se eu não faço uma antisepsia adequada, se eu não deixo a clorexidina secar, se eu não tenho toda a paramentação que eu possa contaminar alguma das coisas que eu estou usando, tudo isso é uma das horas que eu vou colocar para dentro, no momento da inserção. Por isso, o checklist de inserção de catéter central é tão importante dentro da UTI. E isso é uma boa prática, inclusive para os prevencionistas cobrarem no sentido de o que é que precisa fazer para ajudar, não é nem uma cobrança, porque eu acho que a gente não cobra, por isso eu gosto de prevencionista. Nós, prevencionistas, gostamos de ajudar as pessoas a fazerem as melhores práticas possíveis com o que a gente estuda. Então, a ideia é essa. Depois, ou eu posso fazer também... Só dar um adendo aí. O checklist ele é extremamente importante. E uma das coisas que a Simone falou nessa questão de prevenção, né? Ele ajuda muito a empoderar esse profissional, porque o checklist ele tem uns passos, né? Realizou a antisepsia da mão, fez a degermação de forma correta? Sim, não. A partir do momento que o profissional que está checando, né? Se o checklist está sendo cumprido, né? As boas práticas estão sendo executadas da forma como deve ser. Se ele percebeu que teve inconformidade, ele precisa barrar, né? Precisa atentar. Por exemplo, olha, você esqueceu de higienizar sua mão. Você não esperou o tempo de secagem do antisséptico. O checklist ele serve para isso. Não é só fazer xizinho sim, não. Né, Simone? Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro aqui, de que ele serve sim para empoderar esse profissional que está avaliando, né, as boas práticas e intervir no momento da quebra de barreira. A ideia não é nem... Aí é isso que eu ia pegar esse gancho. A ideia não é nem avaliar, porque não é assim, ó. Eu tô parada, a Karine tá passando. Aí eu vi que ela não higienizou, eu anotei. Aí eu vi que ela não esperou, eu anotei. Aí quando ela acabou, eu falei, você fez um monte de coisa errada. Não, né, gente, que não adianta de nada. Então, assim, na hora que a pessoa vê, como a Karine falou, ela fala e parou tudo. Volta para fazer, para poder, se for antisepsia, eu volto a fazer antisepsia direito. Então, é justamente para que a pessoa que está passando seja auxiliada por alguém que está olhando, se ela não esqueceu de nenhum passo. Não é para ver, não é, entende o que eu quero dizer? Não é para ficar ali no sentido de punição, né, Simone? Simplesmente para não esquecer nenhum passo. Então, a gente tem que olhar com esses olhos mesmo. Por exemplo, na hora que o médico está passando o catéter umbilical, na nossa instituição, a gente que passa o catéter umbilical, depois as enfermeiras passam o PIC, né? O médico está passando, alguém da enfermagem, que geralmente tem menos médico do que enfermeiro, né? Vai auxiliar sim, e tem que saber que ele pode sim, parou tudo, doutor fulano, doutora fulano, porque a barreira tal foi quebrada, né? Então, a gente vê muito assim, ó, fez o checklist? Quem fez? A pessoa que passou? Não, né, gente? Porque daí quem passou já nem sabe, porque ela não percebeu se ela fez ou não alguma quebra de barreira. Então, isso é uma luta muito grande que a gente tem. E mais, né? Por isso que a gente tem que fazer o checklist, que daí tem os bancos também, que os bancos são as boas práticas que eu coloco para eu saber o que eu tenho que fazer. E o checklist nada mais é do que uma checagem daquelas boas práticas se foram completamente feitas. Né? Então, tem que fazer essa conversa, tem que existir dentro da unidade, porque nós somos uma equipe. Então, por isso que eu sempre digo isso. Não é assim, a enfermeira não pode chamar a atenção. E não é chamar a atenção, é chamar a atenção no bom sentido, vamos dizer assim. Para que aquilo não vá acontecer uma infecção por causa daquilo que passou, né? Então, vamos lembrar disso. Aí, outra forma que eu tenho... Então, a gente já sabe que o checklist de inserção ajuda para a gente ver boas práticas na hora da inserção para não contaminar naquele momento. Ok. Mas a gente sabe que a maioria das infecções não acontece no momento da inserção. Que no momento da inserção, são poucas as vezes que acontece isso, mas continua sendo. Eu acho que é porque a gente se preocupa mais com isso mesmo naquele momento. Tem as pessoas que ficam olhando. Mas na hora que eu vou fazer a manutenção desse hub, então, desse catéter, é a hora que o hub, que justamente é a conexão onde eu coloco, que tem o catéter, né? Só que a Karine vai explicar melhor do que eu para vocês. E o hub é aquela conexão que eu vou colocar
a parte do soro, onde eu vou colocar algum antibiótico se eu precisar fazer leitinho, ou se eu vou botar para correr, enfim. E eu posso contaminar esse catéter, então, dentro do lúmen, dentro do catéter, quando eu faço infusão de qualquer coisa que eu preciso fazer, de líquidos de GMPP, que eu não tenho desinfecção do hub. No hub, ele fica feito com uma tampinha, certo? A tampinha tá ali, às vezes, né? Tem uns que ficam tampinha, tem uns que ficam sorinho direto. Quando eu sorinho, eu tenho que meter, aquele hub por fora, ou mesmo com a tampinha, ele fica colonizado. Então, na hora que eu tiro, eu preciso fazer a desinfecção, pode ser com álcool 70% ou com clorexidina 0,5 alcoólico, depende da CCH do hospital de cada pessoa, tá? Assim para adulto, isso não muda nada em termos de adulto. Quem trabalha com adulto também tem que fazer desinfecção do hub. Então, faz lá os 15 segundos e depois fundir. E depois, se tiver, eu vou botar a mesma tampinha? Não, aquela está colonizada. Eu vou pegar uma tampinha nova, estéril, que eu vou fechar e vou trocar cada vez que eu vá mexer naquele acesso, se ele estiver fechado. Se não, lembrar que tudo, toda vez, é só pensar assim, ó, eu não vou mexer com catéter sem antes higienizar a minha mão e fazer a desinfecção do hub em 15 segundos, tá? Então, isso a gente vê que a maioria das infecções acontece depois do quinto, sexto dia de acesso central inserido, ou então a relação sim com a manutenção e muito menos com a inserção, tá? Então, tem checklist de manutenção? Tem. Então, a gente pode pensar numa forma de fazer sempre isso para que uma pessoa ajude a outra a não contaminar, a não dar nenhum outro problema. Outras coisas podem acontecer, contaminação hematogênica por causa de uma bacteremia secundária, mas é muito menos frequente, e menos frequente contaminação de solução infundida, né? Isso é menos ainda. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Então, aí nós já falamos dos bundles, que são o pacote de boas práticas, já falamos do checklist, que o checklist é aquilo que eu faço para ajudar a ter certeza que eu fiz os passos que eu deveria do bundle. Então, tudo isso tem que ser discutido, explicado. E assim, gente, cada um pode fazer o bundle da... Não preciso pegar um bundle de outra instituição, vou lá no Einstein e pego, boto para mim. Posso até fazer isso, para pegar uma ideia. Mas o ideal é que as pessoas façam a construção juntas para ver a melhor forma de colocar aquilo. Não vai mudar a técnica, mas vai mudar, como é que a gente vai fazer, de que forma que, né? A sequência também não vai mudar, mas vai mudar a forma com que você tem aquilo nos momentos e que um possa olhar o que o outro está fazendo, tá? Tentar adaptar para a sua realidade, né, Simone? Exatamente, porque tem exemplo de tudo na internet, tudo, né? Então, só que a gente tem que cuidar com o que a gente lê. Primeiro que a gente tem que ter crítica. Tem muita coisa errada na internet, tá? Uma das coisas erradas, lá vou eu, que a Karine, eu odeio, é que agora ninguém mais pode dizer que precisa cortar pique, que é um negócio que me dá um nervoso. Por que eu tô falando isso? Quando eu corto um pique, já foi feito, tá? Um estudo tem, se vocês quiserem, a Karine pode mandar para vocês, porque ela também tem. E quando eu corto, eu posso fazer um bisel na ponta, porque o pique não tem isso. O fabricante não faz um pique assim, né? Então, eu corto, eu posso fazer um bisel. O que acontece? Eu posso ir rasgando aquele vaso. Gente, então pensa, eu vou fazer lesão do endotélio. Aquilo ali tá tudo errado. Então, para tudo. Hoje eu tenho catéter para bebê de 500 gramas. Me corrija se eu estiver errada. Né? Tem um French, eu nem sei qual é o mínimo, já me perdi, mas assim, que antes não enrolava, né? 200 vezes como eu brincava. Claro que é difícil, claro que é complicado, mas então, a gente tem que fazer várias lutas. Além da nossa parte, a gente tem que fazer com que a instituição, com que a gestão entenda que para eu fazer as coisas corretamente dentro das boas práticas, eu preciso ter o equipamento adequado, né? Então, não dá para querer botar um catéter de, sei lá, quantos centímetros, né? Num bebê de 500 gramas, onde eu vou introduzir 8 centímetros e o restante vai ficar exteriorizado, né? Então, como a senhora falou. Daí traciona, daí entra coisa que não pode. Tudo isso é risco. Então, vamos lutar por melhores materiais também. Eu sempre tenho essa bandeira. Isso. Hoje já tem catéter de 10 centímetros, 15 centímetros. Então, na verdade, a padronização desses catéteres é fundamental, né? Não que você tenha que ter só um catéter na tua instituição. Tu vai precisar ter um arsenal de catéteres, porque dentro da UTI a gente tem bebê de 3 quilos, 5 quilos e 500 gramas. Então, o catéter de 10 centímetros não vai dar para esse bebê maior, de 3 quilos, 4 quilos, né? Então, na verdade, o que a Simone está colocando aqui é que a escolha desse material, ela precisa ser adequada, né? E a gente precisa conhecer esses materiais e saber, então, o que cada um vai proporcionar
pro nosso bebê, né? Então, vai depender muito do peso desse bebê, do tamanho dele, para a escolha desse catéter. E até do que é feito, né? Que a gente sabe que o de poliuretano e o de silicone são melhores. De silicone hoje a gente fala, né? Então tem que lembrar que essa escolha, assim, a parte, até já vou me adiantar. Eu sei que se tiver alguém assistindo de adulto, tem a parte de qual é a melhor localização no adulto, né? O que eu não gosto de fazer, não gosto de fazer na femoral, enfim. No bebê, a gente também para fazer mais dos membros superiores, né? Sim, as veias de primeira escolha são também em membros superiores. Isso, mas pode pegar em qualquer lugar, né? Só que tem que cuidar. Pensa, se for na parte da femoral, tem xixi, né? Tem as fezes, tem a urina. Então, aquilo que, claro, que tem que ser. Eu não posso dar banho de imersão numa criança com catéter central? Não. Então, já é uma coisa que dificulta. Então, tem que lembrar de tudo isso na hora que eu vou escolher o sítio também. Por isso, a gente quer que pique menos, para poder sobrar umas veias boas, que eu não precise correr mais risco e nem acabar com os meus acessos, que depois elas não conseguem fazer nem o milagre habitual. Ou então é que eu tenho que acabar precisando de uma dissecção venosa, né, gente? Dissecção venosa, para mim, quando ela acontece, eu tenho uma tristeza profunda. Porque a gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente faz de tudo para que não aconteça. E a gente só vai acontecer assim se a gente tiver todas essas práticas que a gente está conversando, inclusive de planejamento de acesso, né? De preservar os membros para passar o pique. Então, tem que lembrar dessas coisas, porque cada vez que eu faço uma dissecção, acabou aquela veia, né? E o catéter a dissecção venosa e o cuidado com a dissecção venosa é exatamente o mesmo cuidado com qualquer outro catéter, né? Com a diferença que os outros não vai fazer uma quase quando precisa de uma dissecção venosa. Tem hora que não vai ter jeito? Tá bom. Mas vamos tentar que seja o mínimo, né? A gente não pode ter um local, uma UTI que tenha mais de dissecção venosa. Então, eu acho que, graças a Deus, isso não é uma realidade, mas a gente tem que cuidar para não cair assim, não precisa, não precisa, aí todo mundo pica, todo mundo pica. Por isso, tem que fazer curso, tem que aprender as boas práticas, tem que ter os bundles, né? Então, tudo que a gente está falando, justamente, é para que a gente não chegue a precisar, né, de todas essas de, por exemplo, fazer uma dissecção venosa. Nesse extremo, né? Porque pra gente, dentro da neonatologia, a dissecção venosa é o extremo, né? Exatamente. Então, aproveitando que a gente está falando nessa questão da necessidade de atualização, aprimoramento, né? A gente vai sortear um curso agora aqui, Simone, de uma bolsa 100%, né, Dani? Uma bolsa 100%. E já saiu, Dani? Tu já sorteou aí? Já fiz uma, já vou colocar. Já vou dizer então o nome do sorteado que ganhou. Pelo arroba do Instagram. A Dani fez pelo arroba do Instagram. Tu consegue publicar isso, Dani? Depois. Uhum. Então, é Cris, CHIRS.Valéria 1322. Se ela tiver aí, manda um coraçãozinho azul. Se você tiver, Cris, aí manda um coraçãozinho azul, que daí a equipe vai entrar em contato contigo depois para ver da onde você é e qual a região que a gente vai conseguir oferecer esse curso para você, né? De pique guiado por ultrassom. Uau! Essa eu também quero, eu não estou participando do sorteio. Quer, Simone? Opa, então a gente pode dar. Ô, produção, posso dar? Pique guiado por ultrassom para Simone? Olha, eu vou para as meninas, eu vou deixar essa para vocês, que vocês são melhores do que eu, com certeza, nesse manuseio todo, que eu acho uma coisa dos deuses esse negócio que vocês passam. Tem que ter bastante habilidade e para isso é necessário então fazer essas práticas, né? Porque é através desses cursos que a gente acaba tendo o conhecimento, né? A habilidade ela vai sendo adquirida, né? Não é na primeira vez que tu passa que tu acaba adquirindo essa habilidade, mas tu já pelo menos tem uma noção, né? Do que desempenhar e principalmente as questões das boas práticas, né? Porque é fundamental, a gente está falando disso o tempo inteiro nessa live, da necessidade de manter as boas práticas, né? Laser a gente também tem, mas hoje o assunto aqui é infecção de corrente sanguínea, então são as 7 habilitações, tá, gente? Vai chegar o momento de curso de laser. Cris, tá aí ou não? Eu não vi o coraçãozinho, tu viu, Dani, o coraçãozinho? Ainda não. Cris não tá? Cris tá?
Ah, Karine, me lembra uma coisa que tu podias falar, né? Que também é super importante no curativo, como é que ele tem que ser feito, assim, pelo menos um spoiler do curso. Fala isso no curso, naturalmente. Sim, sim, é uma das boas práticas, então, é a questão né, de avaliação do ósteo diariamente e manter esse curativo limpo e seco, né? A depender do que você utiliza de produto, é necessário trocar, então, a cada 48 horas ou a cada 7 dias, né? E só lembrando aqui para a parte dos enfermeiros, que a gente precisa ter essa habilitação, né? O COFEN, ele nos habilita, nos garante essa prática, é legal, né, para o enfermeiro, porém, precisa ter um curso para isso, né? Tanto para a parte de inserção quanto para a parte de manutenção, que inclui o curativo. E eu chamo a atenção porque muitos profissionais acham que o curso é voltado só para inserção, né? E que eu posso ir lá e tracionar, se precisar tracionar, eu posso ir lá e trocar esse curativo, se precisar, mas, na verdade, o COFIN ele é bem claro na portaria, né? E traz a questão da necessidade tanto no momento de inserção quanto da manutenção, né? Então, por isso, de suma importância que o profissional ele esteja habilitado, sabendo tanto dos benefícios quanto dos riscos que esse catéter ele tem para oferecer, né? É claro que a gente quer focar muito nos benefícios, mas não dá para fugir dos riscos. Ele é um catéter que sim tem complicações, né, Simone? Uma delas é a infecção de corrente sanguínea, mas pode ter outras também. Então, precisa estar com esse conhecimento apurado para que consiga prestar melhor assistência para esse recém-nascido e diminuir atrogenias, né? Uma coisa que me lembrei agora da tua fala foi bom que eu estava me esquecendo já. A gente tem que lembrar que o catéter, depois que ele é passado, tanto o catéter umbilical quanto um PIC, ele precisa ser feito um raio-x para localização, ou passa até quando é no PIC, às vezes eles fazem até por eco, né? Para ver o coração. Ele não pode ficar dentro da cardíaco, né? Tem que ver o tamanho do PIC. Às vezes a gente começa a passar e não sei também por que acontece isso, às vezes a Karine sai, mas ele vai muito. Ele migra, né? Ele acaba migrando e Migrar é um problema sério, porque ele tem que estar bem, por isso ele tem que estar curativo, por isso ele não pode ter nome. É tudo que a gente estava comentando até agora. Então tem que lembrar que pode dar arritmia causada por uma ponta de catéter dentro de uma câmara cardíaca, e daqui a pouco a criança tem um quadro horroroso, né? Ele pode causar ascite, derrame pleural, tamponamento cardíaco, eu já falei, né? Lembrar que pode resultar em necrose hepática, disfunção hepática, quando está localizado dentro do sistema do sistema porta. acaba, né? Uhum. Precisa fazer o raio-x e ver que ele não foi para o fígado. Catéter no fígado umbilical venoso tem que ser retirado, ele não pode ser usado. Então, assim, são várias coisas que incluem, que a gente até dá muito mais do que a gente vai ter que ficar aqui conversando, porque senão a gente ficaria muito mais tempo. Mas eu acho que tudo isso tem na literatura, se quiser, existe muita coisa escrita sobre isso, para vocês fazerem os bundles de vocês, as indicações de vocês, porque não tem nada mais importante. A gente sabe que a infecção sanguínea é uma das causas de maior mortalidade da UTI neonatal. Porque ele precisa de uma central, só que se as boas práticas não existem, estamos falando dos menorzinhos ou até dos grandes, mas fica bem menor quanto maior ele for, né? Então, assim, se eu preciso usar quanto menor a expressão, elas estão nascendo muito mais cedo, a gente vai ter que aumentar muito a nossa expertise em relação a essa parte de manutenção, de inserção, e assim, de uma equipe inteira, né, gente? A gente tem que se cuidar. Quando dá para fazer time de catéter, é o meu sonho dourado. Time de inserção de catéter, time de manutenção de catéter. Seriam aquelas pessoas especializadas que mais gostam daquilo, só elas mexeriam. Eu acho que isso, nos lugares que eu vejo menor número, que não é a nossa realidade no Brasil, sempre tem. Falta um pouco de funcionário, a gente não tem, né? Às vezes tem muito problema relacionado a RH. Então, a gente sabe que é complicado. Mas pensem, se o mínimo organizar dentro dos lugares que vocês trabalham, para formar as equipes, pelo menos assim, que gostem daquilo, né? Que estudem mais, sempre tem o que a gente gosta mais. É uma coisa interessante. Karine sabe que eu bato nessa tecla há 200 anos, né? Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes ali dentro da UTI. O resto tem um monte de coisa que a gente, claro que é importante, mas o que vai acabar matando, se eu colocar uma bactéria para dentro da corrente sanguínea desse bebê, ele vai fazer. E quando for um fungo, gravíssima. Quando for um gram-negativo, gravíssima. Pode matar um bebê desse, né? E como a gente tem toda a colonização dos hospitais,
de qualquer hospital, cada um com a sua colonização, se a gente não fizer mais higiene das mãos, gente, olha, nada por higiene das mãos, Karine sabe. Então, assim, ó, tudo começa com a higiene das mãos. Então, assim, se você não sabe fazer, para tudo e olha todo dia como faz. Porque a coisa só vai melhorar das unidades quando todo mundo fizer a higienização das mãos adequadas antes de qualquer coisa, não é para passar catéter. Tá? Inclusive, para passar catéter tem que fazer escovação, faz desgerminação, né? Não faz passar um alquinho assim, né? Mas, por exemplo, para eu mexer no hub, eu não preciso me falar em fazer a escovação. Eu vou fazer os momentos, a técnica certa, no tempo certo, um produto de qualidade, e aí eu posso mexer. Eu não preciso da luva. É outra coisa bem importante. Eu vou aqui pular, sair um pouco do catéter. Mas na verdade faz, né? Faz parte, né? Faz. É que assim, a luva, eu acho um problema seríssimo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na hora que a gente bota a luva, a gente tem poderes extraterrenos e aí a gente não controla mais nada. As pessoas. Nenhum micro-organismo ele está presente. Isso. A pessoa está ali feliz da vida, com a luva e ela pega a coisa, ela bota a mão, ela tira a mão. Para começar, antes de botar a luva, tem que higienizar, depois de tirar a luva, tem que higienizar a mão. Então não adianta tacar a luva achando que aquilo ali vai resolver tudo. Não vai, é mais perigoso ainda, gente. Uma boa higienização das mãos. Se a gente fizesse uma boa higienização das mãos, a gente não precisaria nem de tanta precaução como a gente usa, tá? O avental, talvez, mas digo nas mãos, porque a maior forma de disseminação de germes, a gente sabe, de bactérias dentro do hospital, é pela mão. Então, assim, e profissional, leia-se. Médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Quem cuidar do paciente, a moça da tem que saber que não pode pegar um negócio. Todo mundo que trabalha no hospital tem que fazer higienização das mãos. A pessoa que mexe com o prontuário. Porque eu já vi pessoa fazer infecção, uma amidalite tipo multi-R, sem nunca ter atendido ninguém, entrar em lugar nenhum. É só de passar no prontuário, uma lambida no papel, sabe? E vai vendo as coisas, aquilo ali. Então, tem que lembrar que a mão dissemina. Então, vamos usar muito álcool gel, muito álcool gel. É isso, Karine. Isso é a minha deixa. É o que eu... Alguém quer fazer alguma pergunta para Simone? Agora é o momento. Vocês estão diante de uma pessoa supra-sumo prevencionista. Veio agora de um congresso, né, Simone, de epidemiologia e controle de infecção. Então, quem quer saber das novidades, aproveitem a perguntar agora, porque ela está fresquinha. A novidade é essa, gente. Nada mudou. Higienização das mãos, higienização das mãos. E o resto a gente vai... Higienização das mãos é que o que há. Ai, tem alguma pergunta aí? Não? Ninguém, todo mundo está entendendo? Tranquilo? Como está sendo a live? Estão entendendo? Está sendo benéfico? Vão conseguir colocar na prática assistencial de vocês o que a gente conversou aqui? Vou fazer o próximo sorteio. Maitê tem uma dúvida. Pode falar. A Maitê é nossa colega, ela trabalhou com a gente lá na Carmela. Fala, Maitê. A Maitê também não tem problema, qualquer coisa ela tem um WhatsApp, ela pode perguntar para mim no privado que eu respondo para ela. Ai. Então, só esperando. Banho nos bebês com clorexidina atualmente é indicado em casos de surto de infecção em UTI, NEL? Nem caso de surto, sim. Tá tendo surto por aí, Maitê? Entra em contato lá comigo. Eu agora estou na Comissão Estadual de Controle de Segurança do Paciente. Se vocês forem do Estado, bom, claro, né? Dos hospitais do Estado, precisarem de alguma ajuda em relação a isso também, gente, eu trabalho ali na Secretaria, na CESP. Então, assim, e eu gosto muito dessa... Vocês podem me procurar sem problema nenhum. Eu também cuidava do... Então, assim, eu estava cuidando dos surtos, agora passaram história quando está acontecendo. Então, e surto, gente, é aquela história. Vamos prevenir, não vamos deixar que o surto aconteça. Então, a gente só vai precisar dar o banho mesmo se a gente tiver um surto, é verdade? Para não ter o surto, o que eu tenho que fazer? Higiene das mãos, limpeza de ambiente, cuidado com os materiais. Então, assim, é sempre a mesma coisa. Se a gente for olhar, as causas não mudam muito, sabe? É impressionante.
que realmente... Ou então, outra coisa, né, que tem a ver muito com isso, o uso de antibióticos. Daí já vai mais longe, que isso aí é a história da seleção, que não tem jeito, grosso para matar formiguinha. Isso é outra coisa que eu gosto muito, Karine sabe, mas é no sentido de menos mais, até no antibiótico. Então, isso é verdade. Só não é menos e no álcool gel, daí é mais, né? Mais é mais. O resto, tá bom? Mas qualquer coisa, entre em contato comigo. Quem precisar também, a Karine pode dar meu e-mail, se quiser fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. Pode falar o teu Instagram, Simone, para as pessoas, se elas quiserem. Meu Instagram, é que eu já não sei mais qual que é o nome deles. Não pode ser, não pode ser do Pode dar o teu e-mail, então. O meu e-mail é svfontes@gmail.com. Tá? Pode mandar. Ou então para a CESP, vocês são da secretaria também, para a CESP, cesp@gmail.com.br. cesp@gmail.com.br. Quem é do estado de Santa Catarina pode entrar em contato. A Simone, ela trabalha na secretaria junto com a segurança do paciente, então está interligado ali, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, a questão de controle de infecção e segurança do paciente, ela trabalha nesse setor, né? Então, quem tiver dúvidas, quem tiver alguma pergunta, pode estar se dirigindo ao serviço dela. E para finalizar agora, então... Deixa eu falar uma coisa importante. Acabou de sair uma revisão do CDC e do SHEA também, que é a parte de controle de infecção nos Estados Unidos, a respeito de prevenção de catéter, tá? De infecção relacionada a catéter, em neonatologia e pneumonia associada à mecânica, tá, gente? Já tem, no Congresso foi apresentado isso também. Não tem muita mudança, mas sempre tem uma coisa ou outra para a gente saber que ainda está fazendo também, né? E se é para continuar fazendo ou não, e o que mudou também está aí. Então, isso já seria uma outra coisa, mas assim, pode procurar que já tem e ajuda a gente sempre, né? A gente sempre está atrás da literatura atual para a gente poder estar na crista da onda. Isso, é muito importante isso, né? Então, só para finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, para você, dentro dessa questão de prevenção, né? O profissional, ele precisa ter o quê? Né? O profissional da área da saúde, equipe multi, assim, né? O que para você é importante que ele tenha? Quais são as qualidades que esse profissional precisa ter para trabalhar dentro da neonatologia e evitar as infecções? Bom, primeiro eu vou te dizer que ninguém que trabalha na neonatologia tem que adorar a criança, mas a maioria adora, tá? Não é obrigatório, mas eu não conheço quem trabalhe com neo que não seja apaixonado por bebê. Isso é uma verdade, mas não é condição sine qua non, tá? Depois, eu acho que a pessoa tem que ser assim, ó, o mais importante de tudo é ser preocupado, a palavra é essa mesmo, preocupado no sentido qual? De prestar atenção no que ele faz no dia a dia, porque tudo dentro da neonatologia, como em qualquer outra área, mas a gente sabe que é mais... porque eles são menores, eles são... Né, é que nem trabalhar com transplante de medula óssea, é que nem trabalhar com paciente oncológico, eles são mais... eles têm uma imunidade que não está boa ainda, vamos dizer assim, né? Não está em imunidade normal. Então, assim, se preocupar... Mais um prematuro que está em desenvolvimento, né? Vamos pensar nessa questão de... Tem falhaste aqui para mim. Tem a pele do prematuro, que estava falando, tem que cuidar com isso, né, Maite? Dependendo do prematuro, ver como é que vai fazer, porque não dá para tu fazer, né? Dependendo do prematuro, tu acaba com a pele dele no começo, pelo menos. Faz aquela porta de entrada que a gente estava falando. Então tem que se preocupar, sim, com clorexidina também. Tem que ser o quê? Vamos foco. Eu digo assim, se preocupar mesmo com isso, sabe? Fazer conscientemente aquilo que eu tenho que fazer todos os dias. Eu acho que é sempre procurando as melhores práticas, né? A gente sabe que a coisa mais importante para nós e onde fica todo mundo feliz, não há dinheiro que pague a alta de um recém-nascido de 25, 20, né? 6 semanas que a gente vê assim, depois tu vê o acompanhamento, eles vão ficando bem, porque pode que ele tenha algum déficit na frente, pode. Por isso a gente tem que fazer as melhores práticas possíveis para que eu dê oportunidade de ter um desenvolvimento normal. Às vezes a gente não acompanha e não sabe o que acontece lá na frente, né? Então, assim, aquilo que parece simples, a utilização das mãos que parece simples, ela pode acarretar uma internação inteira sem uma infecção. Prevenível, né? Claro, né, gente? Estamos falando, não, vai nascer assim que nasceu com infecção de origem materna, outra coisa, né? Então, assim, tem que lembrar que tá nas nossas mãos, sim, o desenrolar dele dentro da UTI. Essas crianças ficam 1, 2, 3, 4 meses dentro da UTI.
Então, não dá para relaxar. Então, eu acho que é isso aí, sabe? Ser preocupado com boas práticas, dar uma estudada. Eu acho que essas discussões são muito ricas. Então, eu acho que e pensar na prevenção, né? Não querer assim, eu vou fazer, mas depois tomo antibiótico, faço pomadinha. Não é o caso, né? Na neonatologia tem que lembrar que tudo que faz vai dar um desfecho diferente para esse recém-nascido. E pode ser a vida dele, inclusive, né? Então, isso mais importante é ter essa consciência que a gente está lidando com seres especialíssimos e apaixonantes. Então, é isso. Ok. Muito obrigada por me convidar, foi um prazer. Foi minha primeira live, estou, como é que ele disse? Debutando. Estreando. Foi muito bom. É um prazer sempre, tá, gente? Também estou muito feliz, quero te agradecer. Acho que o nosso bate-papo aqui deixou as pessoas com... Quem não trabalha com neonatologia deve ter ficado aguçadinha, né? E também essa questão da passagem desses catéteres, né? Que para a enfermagem isso acaba tendo uma autonomia, né? A gente ter essa possibilidade de inserir catéteres centrais veio muito a contribuir com a autonomia do profissional enfermeiro e falar sobre medidas de prevenção de infecção relacionada a esse tipo de catéter, então, é de suma importância dentro da enfermagem também, né? Também sou uma apaixonada pela neonatologia e fico muito feliz cada vez que eu posso contribuir com esse tema, né? E só para a gente fechar, então, Dani, a gente vai sortear mais alguma coisa ou não? Sim. Me lembrei Já. de uma coisa que eu não posso deixar de falar. Fala. Tão importante colocar esse catéter, gente, é super importante que eu comece todos os dias a avaliação. Eu posso tirar esse catéter hoje? Eu posso tirar esse catéter? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias, porque catéter que está ali, que não precisa mais, é só rolo para dar problema, só rolo para dar infecção. Então, assim, quando eu não precisar mais, ele tem que ser retirado, isso não tem dúvida. Essa pergunta vai fazer parte das visitas médicas de enfermagem. Tá, gente? Meu último, porque assim, eu gosto muito de pôr, mas eu amo tirar. Então, a gente tem que lembrar, quem me conhece sabe que eu adoro quando falo, vamos retirar o catéter. Eu digo, é isso, isso, isso. Então, sempre pensem nisso, por favor. Na verdade, quanto mais tempo ficar, maior o risco, né, de infecção. Então, a gente sempre tem que ter em mente que a partir do momento que não precise mais desse catéter, ele não seja mais necessário, a enfermagem tem, às vezes, uma questão de, se precisar de uma medicação, porque ele é muito pequenininho, né? Mas a gente tem que pensar na questão dos malefícios que causa, né? Quanto mais tempo de catéter, maior, aumenta ainda mais o risco de infecção, né? Então, a Simone teve... Deixa mais um dia, não tira agora não, vai que ele fica ruim. E agora, vai. Então, isso é muito importante. Então, agora, só para finalizar, a gente vai sortear, então, uma bolsa de cateterismo umbilical venoso. E, Dani, tem aí o nome do sorteado? Quem ganhou, então, entra em contato com a gente, tá? Através do Instagram, que a gente vai ver o melhor momento para vocês realizarem esses cursos e conseguirem, de fato, mudar a realidade, né, das UTIs neonatais. A gente sabe que, dependendo da região, né, Simone, acaba tendo muitas dificuldades de tecnologias, então, quanto mais vocês tiverem oportunidade de se aprimorarem, de terem aperfeiçoamento na prática de vocês, não vai estar tendo um benefício só para vocês, mas sim para a sociedade, né? Para esse bebê que vocês estão assistindo, porque a gente tem que pensar nesse futuro. No início da nossa live, a gente comentou sobre a sobrevida desse bebê. A gente está com bebês de 25 semanas, 500 gramas, que têm uma sobrevida maior do que anos passados. Só que com isso também, pode ser que lá no futuro deles, eles acabem tendo algumas iatrogenias causadas por nós, profissionais, né? Então, quanto mais a gente tiver boas práticas, melhor. Melhor para nós enquanto profissional, porque sabemos que estamos executando de forma correta todo o nosso cuidado. Melhor para o bebê, né? Que não vai sofrer com reações, eventos adversos, enfim. E melhor para a sociedade, para o governo, que não vai ter que investir, né, dinheiro, recursos, políticas públicas para auxiliar esse recém-nascido na sua trajetória aí. Então, vai, Dani. Então, a ganhadora, a sortuda, foi
Elusas.magalhães. Tás aí, Elusa? Se tá, manda um coraçãozinho aí, pra gente só identificar que é você. E mais uma vez, então, agradecer a presença de cada um, né? Porque a gente sabe que o tempo é precioso, né? De cada um que está aqui. E grata por estarem também compartilhando um pouquinho do conhecimento de vocês com a gente, dessa preocupação com a neonatologia, né? Acredito que cada um que está aqui tenha isso dentro do seu coração, né? Essa necessidade de melhoria, de busca pela qualidade assistencial diária.